Muito bem, e para analisar as medidas do pacote fiscal aprovadas pelo Congresso e também a entrada de Gabriel Galípolo no Banco Central, nós vamos conversar agora com o economista Pedro Paulo Silveira. Pedro Paulo, prazer tê-lo conosco aqui. Nós trouxemos aí um apanhado de tudo o que aconteceu em Brasília nessa reta final, quase antes do Natal. E o que chamou a atenção, Pedro Paulo, foi justamente a postura da mudança na comunicação. O presidente Lula ao lado do Gabriel Galípolo, garantindo autonomia, portanto, na sua gestão no Banco Central, também garantindo também que é preciso melhorar a relação com o mercado financeiro. Ao que parece, Pedro Paulo, nós tivemos aquela apresentação, aquela barbeiragem, houve todo o adiamento do ajuste fiscal, quando veio junto com a isenção do imposto de renda a 5 mil, misturou política com economia, foi muito mal recebido isso pelo mercado financeiro, mas também o governo admite o seguinte, as pessoas entendem que o governo não pode gastar mais do que arrecada. O dólar sobe, tem o reflexo direto na economia e não adianta colocar essa pecha que o mercado joga apenas para especular e é o malvado da história, bem como também Campos Neto era o malvado da economia até ontem, Agora ele vai deixar, portanto, o Banco Central. Então, como é que você avalia essa estratégia de mudança e o próprio pacote em si? Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, como sempre. Eu acho que o governo ele teve que dar alguns passos atrás diante dos resultados obtidos com o processo de comunicação. Ainda que eu não acho que seja apenas o processo de comunicação responsável pela deterioração das expectativas que levaram à depreciação dos preços dos ativos brasileiros e do real. Eu acho que foi um conjunto de coisas. A comunicação ela estava falha no sentido de ter privilegiado durante um bom período, novamente, diga-se de passagem, a postura de atrito do governo com o mercado, de atrito do governo com aqueles que defendem uma proposta mais ampla e contínua de revisão dos gastos e de ajuste das contas públicas. O mercado ele tem uma visão bastante clara, e eu compartilho com ela, de que a trajetória da relação entre a dívida e o PIB está muito ruim, ela está subindo demais e isso pode levar a uma crise fiscal. Era necessário, ou é necessário ainda, fazer um ajuste para permitir que a relação entre a dívida e o PIB, depois de atingir o máximo, comece a cair ao longo do tempo. E o governo demorou demais para tomar essa iniciativa. Então, o primeiro elemento que eu digo é, demorou demais. E quando encaminhou para o Congresso as medidas, como você colocou, encaminhou com um penduricalho muito desagradável para o mercado, que foi aquela reforma do imposto de renda. Ele deveria ter encaminhado somente o ajuste fiscal, deveria ter feito um ajuste fiscal mais robusto, porque eu acho que para qualquer analista um pouco mais informado de Brasília, e eu recebi essas informações continuamente, qualquer analista saberia nos indicar que o Congresso estava muito impermeável a aumentos de receita. Então, ele precisava ter um arcabouço mais robusto do ponto de vista das propostas, para que depois, desidratado, ele atingisse uma meta factível, atingisse a meta de maneira factível. Então, como você colocou agora, o pacote que deveria trazer uma economia de 7 bilhões de reais em 2 anos, teve uma redução importante nesse valor, e a gente está imaginando agora que deve chegar ao redor de algo como 55 e 60 bilhões de reais nesses 2 anos, diminuindo, portanto, a velocidade da convergência da relação entre a dívida e a PIB para o seu máximo e para o início do declínio. Turning point, que a gente fala. Então, apesar de tudo isso, apesar desses contratempos, o governo resolveu assumir de verdade agora o papel de coordenador das expectativas e sinalizar de maneira mais clara que está empenhado em fazer o ajuste fiscal, está empenhado em mudar o jogo a partir de agora. Essa reunião do Lula foi bem vista pelo mercado, mas uma vez que a credibilidade fiscal, a credibilidade da política econômica como um todo fica
chamuscada, retirar os efeitos negativos dessa credibilidade demora um tempo. O governo precisa apresentar mais propostas, ele precisa tornar o pacote ainda mais, complementar o pacote com medidas mais robustas para tentar recuperar sua credibilidade, se é que vai conseguir. Inclusive, eles já sinalizam, né, que poderão, então, anunciar novas medidas daqui para frente, se necessário. E a gente mostrou a live que o presidente Lula fez ao lado de toda a equipe econômica para fazer essa apresentação do novo presidente do Banco Central, e a gente já viu reflexos no dólar, né, apresentando uma trajetória de aceleração de queda, né? E eu queria que você trouxesse um pouco de como foi a avaliação do mercado financeiro, né? Porque esse vídeo, depois dessa publicação, o dólar já sofreu efeito, e daqui para frente, né, o que isso pode significar, a relação do governo com o novo presidente do Banco Central, também para efeito do dólar, e como o mercado vai reagir diante das novas possibilidades de novos anúncios. De fato, o dólar que bateu 6,30 caiu, e ele caiu não pela reunião do Lula com a equipe econômica, mais o Gabriel Galípolo. O dólar caiu por uma conjunção de fatores. Primeiro, no exterior, o cenário de estresse colocado pela a última reunião do Comitê de Política Monetária do FED foi diminuído. O dólar, depois de um movimento de alta forte contra todas as moedas, ele deu uma desestressada. O dólar caiu frente ao euro, frente à libra esterlina, frente ao iene, sempre frente a moedas de outros países emergentes, e o real acompanhou essa tendência. Então, nós tivemos um vetor. O outro vetor foi a intervenção do Banco Central. O Banco Central colocou 27 bilhões de dólares, um pouco mais, um pouco menos desse valor, na semana passada, né, do dia 16 em diante. Ele fez intervenções maciças. Isso deixou o mercado de dólar mais líquido e ajudou, portanto, na contenção das cotações. E ontem à tarde teve, claro, o efeito desse outro vetor que você citou, a reunião do Lula, endossando a lei de independência do Banco Central, porque não foi nada mais, nada menos do que isso, né? A independência do Banco Central hoje, ela está definida em lei, né? Está acima da vontade e o desejo de qualquer governante, inclusive o Lula. Então, o Lula foi reafirmar aquilo que a lei já fala. Olha, o Gabriel Galípolo é independente, a capacidade que o governo tem de interferir na política monetária é cada vez muito baixa, cada vez mais baixa. Então, ele sinalizou isso e mostrou uma postura menos agressiva contra a política monetária. Ajudou também, eu acho que foi importante, mas dentro desse contexto, eu acho que para manter a trajetória agora de redução da pressão sobre o câmbio, o governo vai ter que anunciar as medidas complementares ao pacote. O governo chegou a 2 bilhões de reais, segundo o ministro Haddad, de redução do tamanho do benefício do pacote, mas a gente no mercado que pensa em algo até 20 bilhões de reais em 2 anos. Então, vão precisar fazer um complemento agora em janeiro, não tenho dúvida nenhuma, para compensar essa desidratação e sinalizar de maneira robusta esse turning point da relação dívida-PIB. Agradecemos a participação do Pedro Paulo Silveira, economista que participou conosco aqui do Jornal da Manhã. Muito bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, obrigado pelo convite, um ótimo final de semana a todos.